paz, igreja. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Peço aos irmãos que se coloquem de pé. Vamos dar início a mais um culto ao nosso Senhor Jesus. Amém. Feche seus olhos nesse momento. Deus, nós queremos, Pai, te louvar, Jesus, te agradecer, Deus, por mais uma semana, Jesus, por mais um ano, Deus, que está se concluindo, Jesus. Nós cremos, Pai, na tua bondade, Deus, na tua misericórdia, Jesus. Nós te pedimos, Pai, vem sobre esse lugar, Jesus. Vem sobre esse lugar, Jesus, e nos enche, Pai, com teu Espírito Santo, Jesus. Nós queremos ser cheios de ti, Jesus. Ministra, Pai, em nossos corações, Senhor Deus. Nós queremos sair daqui cheios, Pai, do teu amor, Pai, cheios da tua presença, Pai. Vem, Senhor Deus, sobre esse lugar, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vem sobre nós, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz que diante de Deus até a tristeza ela salta de alegria, amém? Que nós possamos celebrar na presença de Deus, amém? Glória a Deus.
vivo o caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá pelo novo. E vivo o caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá pelo novo e vivo o caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá pelo novo e vivo o caminho. Glória a Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você existe, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, todo louvor a Deus e levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.
seja dada a ti, Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Podeis assentar. Chamar o irmão ou a irmã que vai falar acerca da oferta. Graça e paz, amados. Vamos continuar louvando ao Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas. Abra sua Bíblia lá no Salmo 116, 12. Salmo 116, 12. Um versículo bem pequeno, bem conhecido, mas que fala tremendamente aos nossos corações. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Isso é uma pergunta para nós. Que daremos nós ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós? Se cada um viesse aqui dar seu testemunho do que Deus tem feito, a noite e o dia seria muito curto, porque Deus tem feito muito por nós. Amados, mês passado, eu fui na loja comprar um material de construção que meu marido mandou, levei o cartão. Aí comprei o material, na hora de botar o cartão dentro da bolsa, eu botei só a nota. E o cartão caiu na porta da loja. 15 dias depois foi que eu fui precisar do cartão, que eu procurei o cartão, não achei. De maneira nenhuma. E é um lugar só que eu boto para não esquecer onde é que eu coloquei. Aí eu falei, poxa, o último lugar que eu usei foi na loja de material de tinta. Aí eu fui lá, mas quase que sem fé, eu disse, bom, se caiu na porta, se caiu na rua, ninguém, quem achou não devolveu. Aí eu entrei e perguntei para a moça, eu vou perguntar só por perguntar, eu vim aqui comprar um material, vai fazer 15 dias e eu perdi o meu cartão. Ela disse assim, é verdade, você não perdeu aqui dentro não, você perdeu no passeio. Um rapaz passou, achou o cartão, entrou aqui e entregou. Aí eu disse, glória a Deus, muito obrigada. E meu cartão, eu tinha acabado de pegar o cartão, eu não tinha dado baixa no sensor, o cartão é de sensor. Eu disse assim, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Gente, isso é motivo demais para agradecer a Deus pelo cuidado. Não foi uma simples pessoa. Ali estava um anjo do Senhor tomando conta. Ele diz que Ele cuida, e Ele cuida. Isso é testemunho vivo de que Ele cuida do que é seu. Eu não tinha percebido que eu tinha perdido o cartão. Qualquer pessoa poderia ter pego o cartão e usado, sem senha, entendeu? Mas não, a pessoa que pegou no passeio, entrou na loja, perguntou se alguém tinha comprado lá, entregou o cartão à moça do caixa. Então, isso é misericórdia de Deus. Isso é benefício de Deus. Isso é Deus fazendo tudo por alguém que não merece nada. E nós não somos merecedores de nada. Por isso, amado, nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Se Ele diz que nós devemos dizimar e ofertar, porque é a ordenança dEle, lá em Malaquias 3:10, confirmando que Ele diz que devemos trazer o nosso dízimo à casa do Senhor, é porque que Ele vai fazer abundar na nossa vida. E Ele tem misericórdia. Ele cuida, Ele envia os seus anjos para cuidar do que são seus. Tão somente nós só precisamos ser obedientes. Se obedecermos, fizermos a vontade do Senhor, certamente Deus cuidará de nós. Estamos barganhando, Deus está barganhando conosco? Não. De maneira nenhuma. Ele, como servo, tão somente nós precisamos só obedecer. Amém? Pega seu envelope, erga e dê graças a Deus. Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nesta hora, meu Deus, te agradeço, Pai,
por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e pela vida de cada irmão aqui presente. Sabemos que o Senhor tem feito coisa que às vezes passa desapercebida às nossas vistas, mas o Senhor é grandioso, é misericordioso, meu Deus. Obrigado, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós, meu Deus. Deus amado, eu oro pelas finanças de cada um, que o Senhor esteja multiplicando, meu Deus. Deus, que na multiplicação viemos ser fiéis com a casa do Senhor, Pai, porque dela vem, Senhor, a necessidade de ajudar o irmão, de pagar água, luz. Isso é com que trazemos para a casa do Senhor. Deus, que viemos ser fiel no nosso dízimo, nas nossas ofertas, Pai. Eu te agradeço por tudo, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém, e amém.
Ei, som. Boa noite, igreja. Graça e paz. Igreja que pertence ao Senhor, povo santo, nação santa, povo de exclusividade de Deus. Receba aí. Glória a Deus. Olhe para o irmão que está ao seu lado. Fala assim: meu irmão, minha irmã, como você é lindo, como você é linda. A imagem de Deus. Olha que coisa boa, né, irmão? Receber um elogio assim, ó, a imagem de Deus. É isso que você é, a imagem e semelhança do Altíssimo. Tem alguém nos visitando nesta noite? Levanta as mãos assim, a mão. Glória a Deus. Igreja, como coral, igual o coral das crianças aqui, vamos saudar os irmãos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. Aleluia. Que lindo coral, né? Deus abençoe as crianças. Irmãos, nessa noite quero falar sobre pecado e suas consequências. Wilson, na pregação de quarta-feira, começou a dar um spoiler, começou a falar um pouquinho sobre o pecado. Eu falei, pronto, o irmão está pregando tudo que eu vou pregar no domingo. Na verdade, ele estava preparando o caminho. Então, antes de nós darmos início à palavra, eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, para a gente fazer uma oração ao Senhor. Amado Jesus, eu sei que o Senhor está aqui e obrigado, Senhor, pela tua presença conosco. Como é bom saber, Jesus, que o Senhor se faz presente em meio ao teu povo, em meio aos teus amigos, Senhor. Senhor, eu oro por esta noite, pedindo para que o Senhor, Espírito Santo de Deus, possa trazer revelação, entendimento da tua palavra às nossas vidas, Pai. Que haja nesta noite entendimento, revelação, Deus, palavra rema, que vá mudar a nossa vida, Deus, que vai mudar a nossa história, Pai. Eu oro pedindo ao Senhor para que o Senhor abençoe este tempo, em nome de Jesus e amém. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, queria que vocês abrissem suas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 28. Muitos aqui já conhecem essa passagem. Deuteronômio, capítulo 28, vamos ler do 1 ao 2 e depois o versículo 15. Deuteronômio 28, versículo 1
e 2. Glória a Jesus. Cadê o André para dar um fundo musical aqui para nós? Dedé? Dedé ou o irmão do teclado? Todo mundo achou? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeça ao Senhor seu Deus, e Ele lhes dará todas essas bênçãos. Daí começa a bênção em diante. E vamos ler o versículo 15 agora. Porém, se vocês não derem atenção ao Senhor nosso Deus, o que o nosso Deus está mandando... Peraí, me perdi. Vou ler de novo. Porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor, nosso Deus, está mandando e não obedecerem às suas leis e aos seus mandamentos que hoje lhes estou dando, vocês serão castigados com as seguintes maldições. E aí ele começa, uma sequência de maldições. Então, irmãos, o Senhor, nosso Deus, Ele não é um Deus carrasco, Ele não é um Deus autoritário. Nosso Deus, o Deus criador do universo, esse Deus maravilhoso, Ele é um Deus que dá para nós e para os anjos também. Para quem não sabe, os anjos, eles têm o livre-arbítrio de servir ou não a Deus. Eles têm essa liberdade, né? E Deus, Ele deu para nós também esse livre-arbítrio. E o Senhor colocou diante do povo: está aqui a bênção e a maldição, escolham. Se vocês escolherem a bênção, obedecer meus mandamentos, meus estatutos, as bênçãos vão alcançar vocês. Há um ditado, né, entre os cristãos que fala assim: irmão, corra atrás da bênção, vamos correr atrás da bênção. Não, ninguém corre atrás de bênção. Nós não precisamos correr atrás de bênçãos. É as bênçãos de Deus que nos alcançam, decorrente de uma vida de obediência a Deus. E o Senhor fala: se vocês não obedecerem meus estatutos, todas essas maldições aqui vão alcançar vocês. Então o Senhor colocou diante de cada um de nós a bênção e a maldição. Cabe a nós escolhermos. E o pecado, quando nós praticamos o pecado, ele traz consigo consequências terríveis. Terríveis mesmo. Tem pessoas que falam assim: o pecado é bom. Outros falam assim: o pecado é ruim, mas é bom. Nenhum e nem outro. O pecado não é bom. Ele não é ruim. Ele é terrível. O pecado, ele é nojento. O pecado, ele é terrível, horrível, cruel. Porque o pecado é comparado, né? Vamos fazer a comparação. O pecado é comparado a um veneno. Que se tomar, morre. Então o pecado, ele é terrível ao ser humano. Então, por vezes, falamos de pecado. Mas o que é pecado? Pecado é qualquer ato. Ato significa coisas que nós fazemos, atitudes. É qualquer ato, é qualquer sentimento. Sentimentos envolve que está relacionado à nossa alma, emoções, né? Ódio, rancor, ira, soberba, orgulho, vaidade. Tudo isso são sentimentos. E pensamentos. Então, pecado é qualquer ato, sentimento e pensamento que vai contra os princípios de Deus, vai contra a palavra de Deus. Tudo isso é pecado. Em 1 João capítulo 3, versículo 4, diz que porque o pecado é a transgressão da lei. Então, a palavra de Deus afirma que pecado é transgredir a lei. Transgressão significa infringir, violar, né? Ultrapassar ou exceder normas. Então, transgressão significa a gente violar a lei, né? Infringir, não obedecer à lei. Então, pecado, segundo a palavra do Senhor, que é verdadeira e fiel, pecado é você infringir a lei de Deus, não obedecer à lei do Senhor. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, vem sobre nós maldições, vem consequências terríveis. Por isso que o Senhor fala: não peque. Não peque. Logo, pecado é infringir a lei de Deus. Quando alguém infringe uma lei, seja a lei aqui da terra, há ou não há punição? A nossa lei é um pouquinho fraquinha, mas há punição quando alguém infringe uma lei. Há punição, há consequência. Mesma coisa é a palavra de Deus. As leis de Deus, elas são perfeitas. A lei do homem pode falhar, mas a lei de Deus não falha.
aquilo que o ser humano plantar, isso o ser humano colherá. No mundo espiritual há leis. E é justamente essas leis que se dá em decorrência a uma vida de pecado que eu quero trazer hoje à noite para nós. Então já sabemos o que é pecado. Pecado é transgressão da lei de Deus. Amém? Anota no seu coração aí. Pecado é transgressão. É não obedecer à lei de Deus. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o não de Deus. No Velho Testamento, quando Deus entregou os 10 mandamentos para Moisés, tinha vários nãos. Não é verdade? Não mate. Não adultere. Não roube. Não isso. Não aquilo. Tinha vários nãos. Esses nãos, responde aí comigo, irmão. Esses nãos que estavam aqui na palavra de Deus, que estão na palavra de Deus, é para o seu mal? É para o nosso mal? Não. O não de Deus, irmãos, não é Deus querendo privar a gente de uma alegria. Ai, meu Deus não quer que eu seja feliz. Deus não quer que eu tenha isso. Deus não quer que eu viva aquilo. Não é para gente, não é para privar a gente de uma alegria ou de um prazer. Não. O não de Deus, para mim e para você, é para nos privar de algo ruim. É para nos privar de algo terrível. Muitos aqui são pais, né? E quando seus filhos estavam pequenos, ou quem tem filho pequeno aqui sabe, que não pode deixar a criança fazer o que quer, não pode mexer em qualquer coisa, porque a depender do que vai mexer, pode morrer, né? Não pode mexer com produto químico, porque pode beber. Não pode tocar em lugar assim que tenha energia, porque pode sofrer um risco, né, de choque ali, perder a vida. Então os pais ficam sempre atentos com os filhos. Não pode, não pode. E aí quando o pai fala, quando o filho quer mexer em algo perigoso, o pai fala, não mexe. Esse não. É para estragar a alegria da criança? Não. É para que ele não possa correr um risco, né, de alguma coisa ruim acontecer. Então, irmãos, o não de Deus na palavra do Senhor não é para a gente, não é para privar a nossa alegria, não é para fazer a gente ficar entristecido porque não pode fazer tais coisas. Não, é para privar a gente de algo ruim, de algo terrível. E sempre quando o Senhor fala não minta, não seja injusto, não adultere, não fornique, não adore outros deuses, não seja idólatra. Tudo isso aí é para nos privar. E lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, Deuteronômio fala justamente dessas duas escolhas, a bênção e a maldição. Quem escolher viver uma vida sem obediência a Deus, longe do Senhor, vai colher as maldições, porque o que planta, colhe. Há uma verdade por trás dessa consequência de pecado que eu quero trazer à tona nesta noite. Cada pecado dá uma legalidade, dá um direito a Satanás agir na vida de uma pessoa. Então, toda vez que uma pessoa dá lugar ao pecado, comete uma mentira, pratica ali um pecado de fornicação, foi injusto, foi desonesto, matou, roubou. Todo pecado dá lugar, é como se abrisse uma porta. Abriu a porta, e quem entra? O inimigo. Então, toda vez que a pessoa peca, ela dá legalidade. É um direito de Satanás. Da mesma forma, para se entender um pouquinho sobre direito, quando Duda pregou uma vez aqui sobre paternidade, né, sobre herança. E quando um pai e uma mãe morrem, os dois morrem, o filho tem por direito a herança, né ou não é? Ele querendo ou não, o direito dele. Então, no mundo espiritual, as leis de Deus, elas são perfeitas e não falham. Quando alguém peca, essa pessoa dá o direito a Satanás para entrar na vida dessa pessoa. E Satanás, irmãos, ele vem com grande fúria para nos matar, para nos roubar e nos destruir. Esse é o objetivo dele, esse é o trabalho dele, ele faz bem feito, ele não perde tempo, não dorme no ponto, tá? Ele dá conta do trabalho. Tem muita gente que brinca de ser cristão, mas o diabo não brinca de ser diabo, né? Então ele não perde tempo, abriu uma brecha, opa, tá ali. Então cada pecado é uma brecha. E nessa brecha há legalidade. Por isso que um dos motivos que o Senhor nos adverte para não nos pecar, para não pecarmos, o primeiro motivo é, quando nós pecamos, nós nos afastamos da presença de Deus. Deus, ele não tolera e nem suporta o pecado.
Isaías 59 fala: o que traz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados, são as nossas más atitudes. Então, quando uma pessoa peca, irmão, ela se afasta da presença de Deus. Se afastou da presença de Deus, quem é que vem? Está perto. Chuta aí. Diabo. Vem os demônios, ó, pecou, opa, deu legalidade, agora eu vou entrar. E ele não perde tempo, não. A palavra de Deus fala que Satanás é como um leão, que fica ali ao nosso derredor, esperando um momento, uma oportunidade para nos tragar. Então, não brinque com o pecado. Toda vez que alguém comete um pecado, se afasta um pouquinho de Deus, aí quem se aproxima são Satanás e seus demônios. Então, Deus, ele dá essa orientação para nós não pecarmos, porque o pecado nos afasta dele. O pecado nos afasta de Deus, irmãos. E Deus não quer que a gente viva longe dele, porque ele nos criou para a glória dele. Por isso que eu falei, dá um sorrisinho para o seu irmão, fala que ele é lindo, fala que ele é a imagem de Deus. Porque quando Deus criou nós, ele criou a perfeita imagem dele, semelhança. E o nosso Deus quer ter você por perto, quer me ter por perto. Então Deus, ele sabe que o pecado é um perigo para a nossa vida. Um simples exemplo aqui. Quem é pai e mãe, levanta a mão. Temos aqui muitos papais, muitas mamães. Um exemplo, um simples exemplo, para a gente, né, entender um pouquinho melhor. Digamos, né, eu sei que muitos pais aqui, os filhos já cresceram, já estão adultos, mas outros estão com criança pequena. Imagine só, seu filho é pequeno. Daí, ele quer mexer, ele quer brincar, quer manusear alguma coisa que pode ser fatal para a vida dele. Pode tirar a vida dele, uma arma de fogo, um produto químico ou um lugar onde tem alta tensão, que pode correr o risco de sofrer ali um choque, morrer na hora. Você deixaria, sabendo que o seu filho pode morrer, você deixaria ele brincar ou manusear com alguma coisa perigosa que pode correr o risco de matar ele? Sim ou não? Não. Por quê? Porque você ama ele, né? Porque você ama seu filho. Você não quer o mal dele. Você sabe que se ele brincar e pode morrer, você vai perder seu filho. A mesma coisa, irmãos, é com Deus. Por que Deus fala, não cometa pecado? Porque o pecado pode te matar. E morte, quando se fala, sempre se refere às coisas de Deus, eu não quero que você pense no âmbito natural, mas espiritual e eterno. Quando alguém comete pecado, esse pecado é para a morte. E a morte eterna, a separação eterna de Deus. Nós podemos ficar um tempo longe da nossa família. Os filhos crescem, vai para outro lugar, ali fica 1 ano, 2 anos sem a família, fica longe por um período. Mas imagine passar a eternidade toda longe de Deus, por conta do pecado. Por isso que o Senhor fala, não peque, porque o pecado te mata. E essa morte é uma morte eterna. É uma morte eterna. Então, o primeiro motivo é esse. Separação de Deus eternamente. E Deus não quer te perder. Deus ama você, cara. Deus ama você, minha irmã. Deus não quer te perder, não. Mas se você der lugar ao pecado, infelizmente você vai sofrer a consequência. Então, outro motivo pelo qual o Senhor fala para nós não pecarmos, o primeiro é esse. Porque Ele nos ama e não quer que nós morrermos. Não quer que a gente morra e viva longe dele. O segundo motivo é porque cada vez que nós pecamos, o diabo entra legalmente. É um direito dele tocar na vida de uma pessoa que está em pecado. É um direito dele trazer enfermidades de uma pessoa que está em pecado. É um direito dele trazer contenda familiar em uma pessoa que está em pecado. É um direito dele trazer acidente, trazer morte para uma pessoa que se encontra vivendo uma vida em pecado. É um direito dele estragar a infância de uma criança por causa de um abuso, por conta disso e daquilo. É um direito dele. É um direito dele. Por isso que o Senhor fala, não peque, porque o diabo vai entrar. Ele vem para matar, roubar, destruir. Por isso que muitas famílias estão vivendo uma vida terrível, uma vida desgraçada. Por quê? Porque encontra-se com vida em pecado. E o diabo tem a legalidade, ele tem o direito. Eu quero dar 2 exemplos de consequências de pecado. Primeiro, não precisa abrir não, irmãos. Está em 2 Samuel, capítulo 11. Se vocês quiserem anotar, para depois vocês lerem em casa. 2 Samuel, capítulo 11. Vou resumir rapidamente aqui. Davi era rei, casado,
né? Naquele tempo podia ter várias esposas e várias concubinas, então ele tinha várias esposas, talvez até umas 7. Beleza. Ele se interessou por uma mulher que também era casada. E aí você já sabe, né? Davi cometeu o pecado de adultério com Batseba. E a Bíblia fala que ele mandou chamar ela veio, ele teve relação com ela, e logo depois ela ficou grávida. E para esconder o pecado, ele mandou chamar o marido dela, para o marido dela passar a noite com ela, porque aí se passasse a noite, né, dava para esconder ele achando que o filho seria do marido, mas o marido não quis, por 2 vezes tentou fazer com que ele ficasse com a mulher, mas ele não quis. E aí o que ele fez? Ele tramou a morte acidental, né, de Urias, que era marido de Batseba. Coloca ele lá na linha de frente da guerra para ele ser morto. E assim aconteceu, Urias foi morto. Então Davi cometeu 2 pecados. Um pecado de adultério e um pecado de assassinato. O pecado de adultério envolve a área sexual, demônios que agem na área sexual. Pecado de assassinato envolve demônios que agem na área da morte. No reino das trevas, gente, tudo é organizado. Tem o demônio do vício ali, né, o Zé Pilintra. Tem o demônio da sensualidade e prostituição, que é a pombagira. Tem o demônio da morte, que é o Exu. E aí vai. Então, cada um tem a sua função. Ninguém pode tomar a função do outro. Cada um tem a sua função. Então, quando Davi pecou, o diabo teve legalidade para entrar na vida de Davi. O demônio que age na área sexual e o demônio que age na área do crime, do assassinato. A consequência foi o filho que Batseba teve, gerou a luz, deu à luz o menino, morreu. Deus recolheu. A outra consequência, o próprio irmão estupra a própria irmã. E esse irmão que estuprou foi morto porque o irmão matou o irmão. Então o próprio irmão matou o irmão que estuprou a irmã. Misericórdia. E esse irmão que mandou matar o irmão lá na frente morreu, foi assassinado também. Então você vê aí que houve o demônio, o espírito maligno que age na vida sexual, na área sexual, com estupro da irmã de Davi, da filha de Davi. E o demônio que age na área da morte. Matou 2 filhos de Davi. Então você vê que a legalidade que Davi deu a Satanás não perdeu tempo. Se Davi, irmão, tivesse consciência da consequência do pecado dele por uma noite de prazer, foi suficiente para trazer uma desgraça na vida de Davi. Não na vida apenas dele, mas da família dele. Morte de 2 filhos, a filha que foi estuprada. E sem falar que o Senhor falou para Davi o seguinte, no versículo 10. O Senhor, ele falou para Davi que no versículo 10 do capítulo 12, o Senhor falou para Davi que todos os descendentes de Davi, um dele morreria por morte violenta. Então a consequência foi na descendência de Davi também, por conta desse pecado, esses 2 pecados. A descendência de Davi também sofreria. Um descendente morreria de morte violenta. Então se Davi tivesse consciência da consequência desse pecado, ele não teria pecado. Você teria pecado se soubesse tudo isso acontecendo na sua vida? Não, ninguém teria. Nem Eva e Adão teriam, se eles soubessem que seriam afastados da presença de Deus, comendo pão que o diabo amassou, Eva não teria comido aquela fruta de maneira nenhuma. Mas o que a gente tem uma inocência errada de achar que qualquer pecadinho não terá consequência. Uma mentirinha não tem consequência. Não tem. Não tem. A gente tem essa inocência errada de achar que não tem consequência, mas tem. Porque o mundo espiritual é o mundo legal. Amém ou misericórdia? Todo pecado, a consequência é eterna. E a condenação é eterna. Outro exemplo que eu quero dar é do rei Jeroboão. Está lá em 1 Reis, capítulo 13, versículo 34 e versículo 14. O rei Jeroboão fez tudo o que Deus detestava. Cometeu pecados terríveis. Tanto é que eu estava estudando o livro de Reis e por muitas vezes Deus falava, porque esse rei cometeu o mesmo pecado de Jeroboão, fez o que não era agradável aos meus olhos. Menino, tantas vezes que Deus falou isso na Bíblia. Eu falei, menino, esse Jeroboão fez coisas terríveis mesmo. E acontece, irmãos, que devido a ele ter pecado e não ter se arrependido,
Deus trouxe uma desgraça na vida desse rei. No versículo 10, o Senhor Deus diz, através do profeta, que Deus ia trazer uma desgraça para a família desse rei, Jeroboão, e que Deus iria matar todos os descendentes dele. E assim se cumpriu. Lá na frente, depois de muitos anos, se cumpriu a palavra do Senhor. Então, todo descendente desse rei aqui foi morto. Então, há consequência, irmãos. Há consequência para cada pecado. Todo tipo de pecado. E é engraçado que muitos cometem pecado hoje e falam, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, cara, uma noite de prazer, né? Hoje, o pecado mais comum que as pessoas não conseguem segurar é o pecado na área sexual. Muitos abandonam Jesus porque não conseguem controlar o desejo da carne. Aí faz igual Esaú, troca a primogenitura, troca a bênção de Deus por uma noite de prazer. Esaú trocou lá pela comida, porque ele estava com fome. A carne dele estava gritando por comida. E muitos trocam Jesus por uma noite, 2 ou 3 de prazer. E pensa que não vai colher consequência, colhe. Colhe consequência, muitas vezes no casamento. Pode até casar debaixo da presença de Deus, na igreja, certinho. Mas a consequência virá. Porque o Senhor diz que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, na segunda, na terceira e até na 4ª geração. Então o pecado que você comete, pai e mãe, seu filho vai colher também. Porque a palavra de Deus fala isso, é um direito. O pecado que o pai e a mãe cometem, a consequência, a maldição virá sobre o filho também, virá sobre o neto, bisneto, às vezes ultrapassa até a 4ª geração. Muitas vezes nós somos egoístas, né? A pessoa é egoísta, pensa somente em si. Mas a família perece também. A família de Davi pereceu pela consequência do pecado de Davi. Não era somente para ele sofrer a consequência? Não. A família dele também sofreu. É forte. E hoje as pessoas pecam e acham que um pecado não tem nada a ver. A palavra de Deus fala que um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Davi cometeu o pecado de adultério, logo ele teve que cometer outro pecado para encobrir o pecado de adultério. Teve que matar o marido da mulher para cobrir o pecado. Então às vezes a gente comete um pecado, aí peca de outra forma para esconder esse pecado aqui. Daqui a pouco tem que pecar de novo para esconder o de cá. E daqui a pouco está escravizado pelo pecado. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que pecado é a consequência eterna. Não é apenas nessa vida, mas é eterna. E quando a gente peca e confessa o nosso pecado, Davi ele se arrependeu. Quando Natan foi confrontar o pecado de Davi, falou assim, você pecou, né? Depois você lê lá. Davi imediatamente ele reconheceu, eu pequei contra o Senhor. E Natan falou, o Senhor perdoou o seu pecado, mas seu filho de Betseba vai morrer. E você vê que Davi ele sofreu a consequência por este pecado. E ele se arrependeu, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, que mesmo que você se arrependa do seu pecado, Deus vai te perdoar, e esse perdão vai ser para salvação, para que você não vá para o inferno. Mas a consequência do seu pecado vai vir. Davi foi perdoado. Mas a consequência veio sobre a família dele, sobre os filhos, sobre a descendência. Então, irmãos, não dá para brincar com o pecado. A nossa geração é a geração que brinca com o pecado. É como se fosse um veneno que fica assim, olhando e bebe, se lambuza, joga na cabeça. Pode beber água. Água. Então, a nossa geração, ela pega o pecado e manuseia como se fosse algo simples, como se fosse algo que não fosse perigoso, como se fosse algo que não prendesse a sua alma e te levasse cativo para o inferno, porque é isso que o pecado faz. O pecado ele conduz a pessoa para o inferno. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte. E essa morte não é a morte física. É a morte física também, mas é a morte eterna. Um ladrão, quando ele sai para fazer os corre dele aí, né? O trabalho dele, ele está em pecado. Diante de Deus e na lei dos homens. Tá? Né? Contra a lei. Na lei dos homens é contra a lei. Na lei de Deus é em pecado. Ele corre o risco de morrer, a morte física, de sofrer um tiro da polícia? Sim, é um risco. Salário significa recompensa. Imagine uma pessoa
que vive uma vida de pecado. A recompensa dessa vida de pecado é a morte. Então, para um ladrão ou para qualquer outro tipo de pessoa que comete pecado, a recompensa, gente, é a morte. Então, não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado como se fosse algo normal, como se não fosse algo perigoso, mas é perigoso. Ezequiel 18:20 fala que a alma que pecar, essa morrerá. Então, cada pessoa que peca e não se arrepende, a alma dela está condenada para ir para o inferno. O inferno, Deus preparou o inferno para Satanás, os demônios de Satanás, os anjos caídos, e todos os filhos da desobediência. Então o inferno foi preparado para Satanás, seus demônios e todos os filhos da desobediência. Então todo aquele que desobedece à lei de Deus, que não se arrepende dos seus pecados, que não reconhece Jesus, que levou sobre ele as nossas dores, nossa enfermidade, nosso castigo, que não reconhece Jesus, então essa pessoa está condenada. Jesus falou o seguinte: aquele que crê em mim não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, quando nós cremos no Senhor, glória a Deus por isso. Nosso pecado não é imputado sobre nós, foi levado sobre Jesus. Jesus carregou o nosso pecado. Então, eu quero dizer algo seguinte para vocês. Se o pecado fosse algo tão normal, não fosse algo tão perigoso, Jesus precisaria deixar a glória dele e vir para essa terra morrer em nosso lugar? Não, certamente não. Se o pecado não fosse algo tão cruel, tão horrível, Jesus não precisaria deixar a glória dele para vir para a terra e morrer em nosso lugar. Isso mostra que o pecado não é algo, né, não é algo qualquer, é algo sério. E a consequência é eterna. O ser humano, ele foi criado para viver eternamente. Quando eu falei assim, irmãos, olha para o irmão aí e fala, você é feito à imagem e semelhança de Deus. Porque de fato, Deus criou Adão e Eva para ser eterno, porque Deus é um Deus eterno, não está preso ao tempo, ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. E quando Deus criou o ser humano, Deus criou para ser eterno, juntamente com ele, imagem e semelhança dele. Então você que está aqui nessa noite, saiba da seguinte verdade: você, tanto como eu, nós vamos viver eternamente. Vamos viver eternamente. Agora, o X da questão. O ser humano, depois da morte física, ele vai viver eternamente. Ou no lago de fogo com Satanás, a eternidade toda, porque o inferno vai parar. Haverá a segunda morte e a pessoa que está lá, né, que desobedeceu ao Senhor, que não quis servir a Jesus, que não reconheceu o sacrifício de Jesus, vai morrer eternamente, vai ficar lá no lago de fogo com Satanás. Isso parte o coração de Deus, porque Deus, ele ama a gente, a criação dele, cara. Deus, ele ama demais. E Deus, a palavra de Deus fala em Ezequiel que ele não tem prazer na morte do perverso. Deus não se alegra na morte do perverso. Deus não se alegra com todas as pessoas que estão indo para o inferno nesse exato momento. Morreu porque não se arrependeu, porque não conhece Jesus, ou porque é orgulhoso demais, não quis abandonar a vida de pecado. Então o ser humano vai viver eternamente ou lá no inferno com o diabo, ou na eternidade com Jesus. Não tem para onde correr, irmãos. Nós fomos criados para ser eterno e nós vamos morar ou na eternidade com Jesus, no lugar onde não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter lágrima, não vai ter pecado, ou com Satanás, se caso nós não nos arrependermos do nosso pecado. Então haverá a consequência, uma consequência eterna. Vius pregou na quarta-feira sobre santidade. Jesus, o Senhor Deus fala, sejam santos, porque eu sou santo. Deus não tolera o pecado. Não tolera. Sabe por que ele não tolera o pecado? Vou te falar algo. Porque o pecado se afasta dele. E por consequência do pecado, o filho dele teve que morrer na cruz. Então Deus não tolera o pecado. Deus não tolera a sua desculpa. Ah, eu não consigo. É mais forte do que eu. Não consigo abandonar esse pecado. O Senhor disse para Caim, no tempo que ainda não havia o Espírito Santo habitando na pessoa: Caim, o pecado está diante de ti, cabe a você dominar. Se Deus falou, cabe a você dominar, é porque nós podemos dominar o pecado. É porque nós temos a autoridade sobre o pecado de falar, vem, ou de falar, vai. Eu aprendi algo. Quando nós estamos em Cristo Jesus, o pecado não tem poder sobre nós.
Porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. O pecado não tem poder, então não há desculpa. Jesus veio para mostrar que é possível viver uma vida em santidade. Na presença dele, com ele, claro, porque sem ele de misericórdia, é impossível. Mas com Jesus é possível viver uma vida em santidade. É possível viver uma vida sem pecar. Porque o pecado está diante de ti. Satanás não vai pegar a mão de uma pessoa. Vem cá, neném, vem cá. Faça favor aqui para a tia. Você que está aqui perto. Satanás, ele não vai pegar a sua mão. Vem cá, vamos adulterar. Vem, vamos fornicar. Vem cá, vamos roubar. Você vai roubar agora. Em nome de Jesus, vai roubar. Em nome de Jesus, não. Misericórdia. Satanás não pode, não vai obrigar, mas ele vai colocar diante de você o seguinte. Fica aí, menino, vem cá. Vem cá, faça favor. Terminou não. Satanás vai fazer o seguinte, ele sabe qual é o seu ponto fraco, é o sexo. Então ele vai tentar nessa área. É a mentira, é a vaidade, é a ganância, é o orgulho, é a avareza. Então ele vai tentar na área que você é mais fraco. Besta ele não é. Você não vai querer lutar com alguém que é fortão. Você vai ganhar? Claro que não. Mas se você for disputar ali um UFC com alguém que é mais fraquinho, você vai ganhar. Então Satanás, ele sabe o seu ponto fraco. Então ele chega para você, tá vendo isso aqui, ó? Eu sei que você gosta. Eu sei que você quer. Vai, pega. Vai, ninguém vai saber, moça. Depois você pede perdão para Deus. Fica tudo bem. Não tem nada a ver. A frase que mais a gente escuta hoje nos jovens. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver ficar, não tem nada a ver se prostituir, não tem nada a ver usar drogas, não tem nada a ver. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar diante de você as tentações, igual ele fez com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, faça isso. Se tu és o Filho de Deus, faça aquilo. Então cabe a nós, como filhos, como eu falei, sacerdote, um povo santo, povo eleito, dizer não. Obrigada, Estevam. Pode voltar. Então, o pecado é assim, Satanás ele vai, te mostrar. Cabe a você dominar, cabe a você aceitar e sofrer a consequência. Ou cabe a você falar, sai daqui, Satanás. Eu sou santo, eu pertenço a Deus. Eu sou um povo que pertence ao Senhor, exclusivamente ao Deus vivo. Fui comprada com preço de sangue. Então você foi comprado com preço de sangue, irmãos. Valoriza a sua vida, valoriza a sua alma. Mais ainda, valoriza o sacrifício que Jesus fez naquela cruz para te ter, para me ter, para nos ter. Não foi um sacrifício qualquer, pregado isso aqui direto. Então não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado, porque você sofrerá consequências terríveis. Irmã, eu cometi pecado de adultério. Irmã, eu cometi pecado de tal pecado, tal assim, tal assado. E agora, o que eu faço? Se arrependa. Se arrependa diante de Deus. Chega diante do Senhor e fale, Deus, eu pequei, tenha misericórdia de mim. Chegue para um líder, chega para o pastor. Faça a oração de confissão. Em Provérbios fala que quem cobre as transgressões não prosperará, mais aqueles que confessam alcançará misericórdia. Então chegue diante do Senhor, confesse, chame alguém e fale, eu cometi esse pecado nojento, eu cometi, vamos orar aqui comigo para a gente fechar a porta, né? Fechar a brecha, para que o inimigo não entre mais e bagunce a minha família, bagunce a minha casa. Quero finalizar lendo Apocalipse capítulo 22, versículo 11 ao versículo 15. Apocalipse 22, versículo 11 ao versículo 15. Palavras do próprio Jesus, o Rei da Glória. Diz assim a palavra do Senhor. Quem é mau, que continue a fazer o mal. E quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. Quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um segundo o que tem feito. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam suas roupas, pois assim terão direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão se comete pecado nojento. Os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Palavra de Jesus. Aquele que tem um sim, um amém. O Senhor diz isso para nós.
Quem é mau, continue a fazer o que é mau. Quem é dedicado a Deus, continue sendo dedicado a Deus. E ele fala que aqui, felizes são as pessoas que lavaram as suas roupas. Não é roupa normal. Significa o seguinte, que reconheceu o sacrifício dele naquela cruz, se arrependeu dos seus pecados e foi perdoado por Jesus. Essas pessoas foram lavadas pelo sangue de Jesus. Amado visitante, você que está aqui nesta noite, fico feliz por saber que você veio. Espero que você também tenha compreendido a palavra de Deus. Eu quero dizer o seguinte para vocês, visitante que está aqui nesta noite. Jesus te ama muito. Jesus morreu naquela cruz por você, para que você não sofresse o castigo eterno que foi preparado para Satanás e os demônios. Jesus morreu para que você pudesse pertencer a Ele, ser salvo e viver eternamente com Deus. Há uma verdade, nós vamos viver eternamente, mas depende da escolha que nós fizemos aqui nessa terra. Amém? Queria que vocês se colocassem de pé nesta noite, a palavra é essa. A palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre o que o Senhor a designou. Queria chamar o Ministério de Louvor também. Então, irmãos, não brinque com o pecado, pois ele não é algo ingênuo, não é algo simples, é algo nojento, como Jesus fala aqui, aquelas pessoas que cometeram pecado nojento. Há uma eternidade, uma glória preparada para você. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. Há uma glória maravilhosa que você nunca viu, seus ouvidos nunca ouviu. Jamais penetrou no seu coração essa glória que Jesus preparou para você. A eternidade, Deus colocou em nosso coração, por isso que é um desejo de viver eternamente. Jesus colocou isso no nosso coração. Muitas vezes sentimos saudade de um lugar sem dor, muitas vezes sentimos saudade de um lugar sem sofrimento, sem choro, sem lamento. Sabe por que muitas vezes sentimos saudade deste lugar? Sabe por quê? Porque você deseja tanto ter paz, ter um alívio na sua alma. Porque o Senhor preparou, Ele te criou, foi para estar junto dEle, foi para estar com Ele, nesse lugar onde não tem pecado, não tem dor, não tem choro, não tem lágrimas. Jesus falou: ei, eu vou para o meu Pai, vou preparar moradas, mas vou buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Jesus preparou a sua morada, meu irmão, minha irmã, mas não negocie a sua morada com o pecado. Não negocie a sua morada com Satanás. Não negocie a sua morada eterna por uma noite de prazer, por uma mentira, por algo desonesto. Não negocie. Não vale a pena. Houve um sacrifício para que a gente pudesse voltar a morar com Deus, para que a gente voltasse para Ele. Houve um sacrifício, e esse sacrifício foi com o sangue de Jesus, de uma pessoa sem pecado, sem falhas, sem erros. Não negocie a sua santidade, não negocie a sua morada eterna. Aleluia, glória a Jesus. Fale com Jesus neste momento. Fale para Ele. O Senhor te ama.
Aleluia, Deus. Querido Pai, obrigado, Senhor, pelo seu imenso e glorioso e perfeito amor. Amor que nos atraiu, amor que nos constrange. Sendo nós tão maus, tão pecadores, miseráveis, mesmo assim o Senhor não deixa de nos amar, o Senhor não nos abandona e nem nos lança fora. Obrigado, Pai, por este amor. Obrigado, Pai, por esse perfeito amor. Pai, nos ajuda a todos os dias, Pai, permanecer na Tua presença, até que Cristo volte, Pai, ou até que seja chegado o nosso dia, o dia do Senhor nos recolher. Nos ajude a permanecer, Pai, fiéis, incontamináveis, Pai, incorruptíveis. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Se há em nós prazer pelo pecado, Senhor, gera em nós, ó Deus, nojo. Gera em nós repúdio, Pai. Gera em nós, Senhor, esse temor, Deus, de olhar para o pecado, Senhor, como algo nojento, algo perigoso, Deus, algo que nos afasta do Teu perfeito amor. Convence o nosso coração, ó Pai, convence o nosso coração, ó Deus, para que a gente não dê, Senhor, lugar ao pecado, e assim nos afastemos da Tua maravilhosa presença. Eu sei que nós, Pai, como igreja, amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor, Pai, e não queremos pecar contra Ti. Queremos agradar Teu coração, Pai. E minha oração para a igreja do Senhor que aqui se encontra presente, Pai, é para que o Senhor coloque veste de santidade em cada vida, Pai. Que aquele irmão e aquela irmã, ó Deus, que tem vivido, Senhor, uma vida, Pai, em pecado, que não tem, Deus, tido, Senhor, a consciência, que até hoje não teve a consciência de que ele pode, que ela pode dizer não, de que ela pode, Deus, rejeitar, expulsar o diabo. Que nessa noite o Senhor venha dar ousadia, que o Senhor venha trazer sobre essa pessoa, sobre essa igreja, Deus, a consciência, a responsabilidade, Pai, de rejeitar o pecado, de rejeitar Satanás. No nome do Senhor Jesus, reveste a sua igreja, Pai, com ousadia e com essa autoridade, Pai. Que eles não venham ser mais frágil, mais flexível ao pecado. Que eles não venham mais, meu Deus, ceder ao pecado. Mas se cada um aqui, Senhor, cada um aqui, Pai, viva como Jesus viveu, santo, perfeito, imaculado, justo, fiel, um verdadeiro e uma verdadeira adoradora, um verdadeiro adorador ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, cubra a Tua igreja, cubra a Tua noiva, Senhor, com Teu sangue, e coloque sobre ela, Senhor, a Tua noiva, veste de santidade, Pai, veste de santidade. Que nessa noite, Deus, em nome do Senhor Jesus, algemas e cadeias e grilhões sejam destruídos agora, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que as mentes nessa noite seja o nome de Jesus levado a cativo em obediência a Jesus, o Rei da Glória, o Rei da Glória, o Rei da Glória, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Virá buscar a noiva santa, a noiva adornada, a noiva limpa, a noiva pura, a noiva que anda em santidade, que deseja e anseia pela volta do noivo. Que você seja essa igreja, que você, a igreja, seja essa noiva que aguarda a presença do noivo. Aleluia. Sim, Deus, eu abençoo a Tua igreja em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, dê glória a Deus e aplauda Jesus. A Ele seja sempre a honra, a glória e o louvor eternamente. Amado visitante, você que está aqui nesta noite, você não veio em vão. Quero dizer isso para você, foi o Senhor que te trouxe aqui. Eu quero fazer um convite para você.
Imagine que alguém muito importante te convide para uma cerimônia de casamento. Alguém muito importante. Cabe a você aceitar esse convite e desfrutar dessa cerimônia, ou cabe a você rejeitar. Jesus nessa noite está te chamando, Ele está fazendo a você um convite para você pertencer a Ele, para que seus pecados sejam nessa noite cancelados e você não receba mais julgamento desse pecado, não receba mais condenação. Jesus está te chamando para que nessa noite você tenha vida eterna, para que seu nome seja escrito no livro da vida, um livro que Jesus, o próprio Jesus, irá abrir. Então nessa noite, se você deseja dizer sim para esse perdão dos seus pecados, sim para essa salvação, sim para esse convite para habitar com Jesus por toda a eternidade, eu te convido a vir aqui nesse altar, diante de Deus, confessá-lo, dizer: sim, Jesus, eu quero o Senhor, eu quero essa salvação, eu quero a vida eterna, eu quero Jesus. Então, se você nesta noite quer aceitar o Senhor, quer dizer sim para Jesus, que você venha, ou que você nos procure no final do culto, mas não saia daqui sem dizer sim para Jesus. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Eu vou chamar a pessoa que vai encerrar o culto. Deus abençoe você, igreja. Aplauda Ele, que é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda a adoração. A Ti, Jesus, a Ti, Jesus, nós te amamos, Pai. Glórias ao Senhor. Aleluia, Jesus. Pode sentar, meu amado. Antes da oração final, temos alguns avisos. Palavra poderosa, palavra do Senhor. Glória a Deus. Amados, nós teremos o nosso culto da virada. Cadê a galera que vai para o culto da virada aí? Aleluias, glória a Deus. Estamos com o coração aqui vibrando por este momento maravilhoso. Cadê os irmãos que serão batizados, que descerão as águas? Fica de pé aí, fica de pé rapidinho aí. Eita, agora aplauda o Senhor. Aplauda, glorifique a Deus. Aleluias, glórias a Deus. Meu amado, é um motivo de muita alegria esse momento. É um momento muito especial, um momento do batismo. E o nosso pastor convida a igreja para estar lá, para fazer parte desse momento na vida desses irmãos. Irmãos que vieram para aqui, que foram cuidados, amados, estão sendo cuidados, estão sendo amados por nós, igreja. E temos que fazer parte desses momentos importantes, tá? O culto vai ser no dia 31, tá? Vai sair o ônibus daqui às 21 horas. E para aqueles que não vão dormir lá, vai estar retornando à 1 da madrugada. Então, 21 horas o ônibus sai daqui e 1 da madrugada estaremos de volta. Para quem vai querer tomar café da manhã e almoçar lá, o valor é R$25, tá? E a comida é comida à vontade, glória a Deus, tá? Deus nos abençoa todo ano com a comida deliciosa. Tem umas cozinheiras aí que bota para lá mesmo, com muito amor, tempera com muito amor, tá? Quem vai ser batizado, outras pessoas, pode ir amigos e familiares também, pode convidar para fazer parte desse momento, né? Que é um momento muito especial. Outro aviso, galera, o Cine Pipoca, dia 8 de janeiro, você que pegou ingresso para vender, joga duro aí, tá? Para vender ingresso. Quem quiser pegar mais ingressos, Felipe está ali. Tem mais alguns ali para você pegar, tá? Joga duro, se esforça, porque esse ingresso, e quem não pegou para vender, abençoe, porque isso aí é uma contribuição para o Projeto Sertão. As pessoas que estão pegando o ingresso para vender, para levantar fundos para ele poder ir para o projeto. Então, se você não vai, abençoe alguém, tá? O ingresso é barato, é para o momento que a gente vai ter aqui de um Cine Pipoca. Então, abençoe. Um avisozinho sobre o Projeto Sertão. Os carnês venceram dia 15, agora a primeira parcela. Então, você que não acertou ainda, procura o pastor, o Felipe, o Ed, tá, para fazer esse pagamento aí. Tem um pedido especial sobre o pagamento. Se possível, traga o dinheiro trocado. Às vezes o irmão tem dificuldade aqui, porque está sem dinheiro na hora para passar o troco.
Eu acho que é só isso. Vamos nos colocar de pé, para a gente agradecer ao Senhor por essa noite maravilhosa, por essa palavra maravilhosa. Tivemos também um final de semana maravilhoso, galera que foi para o retiro aí, foi um momento de comunhão muito gostosa. Teve alguns irmãos que às vezes a gente não tem muita intimidade, então às vezes é uma oportunidade de estar ali junto, de jogar um dominó, de bater um papo, de ter uma intimidade maior. Alguns saem um pouco tristes porque apanha bastante no dominó, não é não, Jorjão? Né? Outros ficam mais alegres, que bate um pouquinho, né? Então vamos agradecer ao Senhor. Pai, somos gratos, Pai, por essa noite maravilhosa na Tua presença. Obrigado, Senhor, por poder Te adorar, Senhor, pela oportunidade de render glória, louvor e adoração na Tua presença. Obrigado pela palavra dessa noite que falou fortemente aos nossos corações, os ensinos do Senhor que nos dão direção, condução e nos levam à salvação, Pai. Nos ajuda, Pai, a obedecer a Tua palavra, a permanecermos firmes e fiéis ao Senhor, fugindo da aparência do mal, fugindo do pecado. Nos dê, Pai, uma semana abençoada, uma semana maravilhosa na Tua presença. Nos dê também a oportunidade, Pai, de dar testemunho do Teu reino, para falar do Teu amor, Senhor. Nos dê também sabedoria para criar as oportunidades,